Olá, 173º dia de leitura bíblica, hoje 22 de junho de 2026, vamos ler dos Salmos 50 até os 55. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua Palavra e crescermos em conhecimento e graça diante de Ti. Amém. Salmo 50, Salmo de Asaf, a verdadeira adoração. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura. Resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador. Ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra. Para julgar o seu povo, ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu livrarei e você me glorificará. Mas o ímpio, Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter os meus lábios ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Você é um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa, abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensa que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e o que prepara o seu caminho farei com que veja a salvação de Deus. Salmo 51, desculpe, quero pular a 40. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado,
e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz em Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Por isso Davi era tido segundo o coração de Deus, porque ele errava como todos nós erramos, mas ele se arrependia verdadeiramente. Salmo 52. Vamos até o 55. Porque você se gloria da maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis um homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Estarei no teu nome, porque é bom. Salmo 53. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos os se desviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurará a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta. Da vida, ele retribuirá o mal aos meus inimigos por tua fidelidade. Acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, os seus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é o inimigo quem me afronta, se o fosse, eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte
e vivos desçam a sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz me livra a minha alma, em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as suas mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia do que a manteiga, porém o coração, porém, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves do que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Até aqui, final do 55. Amanhã, dia 22, leremos os Salmos 56, 57, 58 e 59. Senhor, nosso Deus, obrigado por mais esse dia de leitura, que nós possamos crescer cada vez mais em conhecimento e graça diante de Ti. Em o nome de Jesus, amém. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Curta, comente, compartilhe, porque só dessa forma o algoritmo entende que há relevância nesse material e vai apresentar outras pessoas que possam ter o interesse de ler juntamente conosco. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.